Oi, oi, você aí do outro lado! Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, de lançamentos recentes até clássicos da literatura, dos mangás e dos quadrinhos, tudo em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, esse é o último episódio do nosso especial do mês da consciência negra. É o nosso último episódio de novembro também. E eu escolhi um livro para hoje particularmente difícil. Foi uma leitura muito complicada, mas não de um jeito ruim, sabe? E o nome do livro é Leopardo Negro, Lobo Vermelho, do autor Marlon James. Ele foi lançado em 2019, originalmente nos Estados Unidos, mas chegou aqui no Brasil pela editora Intrínseca em janeiro de 2021. E como tem sido em boa parte dos episódios desse mês, foi mais um lançamento que foi um pouco deixado de lado devido a outros livros que tiveram bem mais hype. Então, aqui mais uma vez estou aqui para fazer o meu momento. Gente, pelo amor de Deus, vamos valorizar esse livro aqui. Bom, dos livros que eu falei pra vocês, esse também é uma fantasia, assim como Filhos de Sangue e Osso. E de certa forma também como Nós Somos a Cidade, mas ele se diferencia de todos esses em dois aspectos. Ele não é tanto o Young Adult, o jovem adulto, como Filhos de Sangue e Osso. Ele é um pouco mais próximo de Nós Somos a Cidade, mas ele se afasta muito disso porque esse é um livro que mais puxa para a alta fantasia. Ele é muito mais na vibe de Senhor dos Anéis, de Game of Thrones, Roda do Tempo. E também é bem mais brutal que todos esses outros livros que eu falei. Mas com um diferencial que eu considero muito bom, que ele se passa em uma África ancestral. Olha só. Nós temos aqui um cenário, mais uma vez, muito diferente do cenário europeu, ao mesmo tempo que ele se apropria de muitos clichês que a gente conhece da alta fantasia para criar sua história própria. Mas qual é a história? Bom, nosso protagonista é o Rastreador. Ele é um mercenário e desde novo ele desenvolveu uma habilidade sobre-humana do faro dele, que ele consegue encontrar as coisas que algumas pessoas preferem que fiquem perdidas. E com esse faro, o rastreador é capaz de encontrar tudo aquilo que ele quiser. Ele tá... No começo do livro, ele tá preso nesse reino. Ele tá sendo interrogado por um inquisidor. E o inquisidor quer saber desse, digamos assim, desse último caso que aconteceu com ele. Então ele fala desse caso, que mesmo diante de um monte de dificuldade, nosso rastreador, nosso protagonista, aceita a missão de encontrar um garoto desaparecido, que é talvez o possível herdeiro do trono desse mesmo império, com o qual ele está preso. E assim, seguindo o rastro do menino, ele passa por cidades ancestrais, desbrava rios, florestas, emerge em culturas e costumes, vivencia lendas e mitos, enfrenta todos os tipos de perigos, demônios, feiticeiros, bruxas, necromantes. Eventualmente, essa missão não se torna uma missão de só uma pessoa, ele cria um grupo. Dentro desse grupo nós temos uma bruxa, também guerreira, chamada Sologon. Nós temos um gigante na verdade, que usa duas punhos de metal, parece a Vi de League of Legends. E o Arcane, como pessoas de bom gosto conhecem ela hoje em dia. E tem um guerreiro que luta pela coisa do rei, chamado Bibi. Tem um menino, Franzino, que eu deixo o papel dele para você descobrir quando você for ler. Temos uma outra moça que tem a habilidade de se transformar em uma criatura aquática. E nós temos um outro metamorfo, que é o Leopardo. Leopardo, como o nome diz, ele tem essa habilidade, ele é metade homem, metade leopardo. E ele e o protagonista têm meio que um
Será que vem aí? Será que não vem aí? E enquanto todo esse grupo luta para sobreviver à jornada, o rastreador começa a ser assombrado por umas dúvidas, tipo, quem levou esse menino? Por que tem tanto interesse entre várias pessoas que eles encontram e criaturas que esse menino não seja encontrado? E, principalmente, quem é que tá mentindo e quem é que tá dizendo a verdade nessa história? Então, Leopardo Negro Lobo Vermelho é um livro denso. Muito denso. Muito, muito, muito denso. É um dos livros, assim, que eu tive paciência e tive que ter dedicação para poder ler. E fiz, nossa, Lucas, por que tu tá indicando um livro? A ideia não é ser uma coisa mais light, mais de boas, assim. Então, gente, eu geralmente prefiro, sinceramente, leituras assim. Porém, eu acho que é muito interessante quando a gente se desafia, sabe? Quando eu falei aqui no episódio sobre Duna, falei como era também um livro denso, como era um livro que ele não facilitava as coisas para você, como era um livro que ele exigia que tu realmente se dedicasse a ele, que tu tomasse um tempo para ele, mas que a recompensa dele, pelo teu esforço, era enorme. E acontece a mesma coisa aqui com Leopardo Negro Lobo Vermelho. O livro, ele tem uma imaginação incrível. Tipo assim, o jeito como ele cria esse universo, todo o sistema de magia que ele aborda aqui, o jeito como ele mescla várias lendas da cultura africana, várias coisas dos Yorumbás dentro da história, é fenomenal. Esse livro, ele tem também que ele é um livro para maiores de 18 anos em muitos sentidos. Ele é um livro muito gráfico em relação à violência. Ele é um livro muito gráfico em relação a sexo. E também ele é um livro com temas muito delicados. Ele aborda escravidão, ele aborda abuso sexual, ele aborda turismo sexual, que eu não esperava. Ele aborda muito sobre relações de gênero dentro do contexto da África ancestral e dentro do contexto desses personagens, mas com coisas do nosso que a gente pode relacionar com o nosso próprio mundo, nossa própria realidade. E também tem um diferencial muito específico, que talvez foi o que mais me surpreendeu, que eu não estava esperando, que é um livro LGBT. Você não vai encontrar muito isso quando você pesquisa sobre ele, simplesmente na página do Brasil. Na gringa isso já é mais óbvio, já é deixado mais claro. Mas não só o protagonista é LGBT, como a maior parte do elenco, tipo 80% dos personagens principais. E ver essa dinâmica da comunidade dentro de uma história de alta fantasia é algo muito, muito legal. É muito interessante. É bem surpreendente ver esse tipo de protagonismo dentro de uma história que você não vê esse tipo de protagonismo. Principalmente aqui, onde você tem intrigas políticas, tramas palacianas, cenas de batalha espetaculares. Tipo assim, as cenas de ação desse livro são incríveis. Tipo, incríveis. São brutais, são longas. Todas as cenas têm consequência. Todas as cenas têm um peso dramático muito forte para a narrativa. Todas as vezes que você pensa que vai acontecer as coisas de um jeito, o Marlon James pega o tamanho e fala: então, querido, te traí tua confiança, vou te levar para o outro caminho, mas confia. Aí quando você chega lá no outro caminho, ele fala: então, vou fazer outra coisa, desculpa, mas não desculpa. Enfim, é uma experiência fenomenal ler esse livro, porque ele, além dele ter toda essa carga que você não sabe para onde raios ele vai, você tem o recurso narrativo de ser uma história que está sendo contada, mas ele não se limita a isso. E tem uma coisa que é muito interessante, que os livros eles têm várias histórias dentro das histórias, sabe? Tipo, tem vários momentos onde a narrativa para contar uma outra coisa. E dentro dessa outra coisa, alguém para contar uma outra coisa. Isso às vezes é um defeito do livro, porque isso quebra muito o ritmo da narrativa. Às vezes a história está progredindo, alguém para poder fazer toda uma elipse para contar uma história, e às vezes é uma coisa que realmente aconteceu
e às vezes é uma lenda, que aí a lenda depois se relaciona com a realidade, e aí eles fazem todo um paralelo. Isso eu não considero tão legal. Parece que o autor tentou fazer uma vibe meio Gabriel Garcia Marques, mas sem tanto do mesmo lirismo. Tipo, às vezes ele realmente alcança isso, e realmente quando você avança na história e realmente acontece o paralelo, aí é bem legal. Aí eu me sinto recompensado. Mas ao mesmo tempo eu tava tipo assim, você precisava mesmo ir por esse caminho, você precisava mesmo fazer essa parada enorme, sabe? Esse tipo de coisa. Mas é um livro completo. Completo. Como eu falei, ele é um livro muito grande. São 700 e poucas páginas, quase 800. É uma história que você precisa de tempo, você precisa de paciência, você precisa de estômago, porque esse livro não vai deixar as coisas fáceis para você. Tem partes ali que são muito difíceis de ler. Eu mesmo fiquei meio que desconfortável lendo assim algumas coisas. Mas olha, tu quer ler uma alta fantasia? De novo, você quer ler uma coisa que é parecida com coisas que você já conhece, mas vai para um lado que você nunca leu? É esse livro aqui. Talvez pareça difícil, até porque é passar pelo começo, talvez demore para você se acostumar com esse ritmo leso que o livro tem. Talvez pareça muito complicado, mas por favor, não desista. Vale a pena. É um livro engraçado, que eu não esperava. É um livro com uma carga política muito interessante, principalmente quando ele coloca questões de gênero e questões de sexualidade. Tipo assim, ele aborda homofobia e bifobia dentro desse contexto, desse universo, que é também uma coisa muito interessante, mas entrar em mais detalhes em relação a isso é meio que um spoiler. O jeito como ele mostra toda a pluralidade africana, toda a cultura ali de um jeito multicolorido, super criativo. Sério, é um livro como nenhum outro. Não é um livro perfeito, como eu falei. Todas essas questões do livro que ele para muito. E tem alguns temas que o jeito que ele aborda, eu não sei te dizer se é o melhor jeito possível. Talvez não seja, mas ainda assim é uma leitura que eu recomendo muito, muito, porque isso aqui é o que dá pano pra gente fazer discussão. E nós vamos fazer uma discussão sobre esse livro, talvez não agora, porque infelizmente não vi muita gente falando dele, mas Leopardo Negro, Lobo Vermelho tem uma adaptação confirmada pela Warner Bros. Como filme. Não sei como eles vão fazer um filme LGBT para maiores de 18 anos de alta fantasia. Não faço a menor ideia. Se eu fosse apostar, eu diria que vão jogar isso para HBO Max e transformar numa série. Mas enfim. Quando sair essa adaptação, se não demorar muito, provavelmente a gente vai ter mais ainda espaço para abordar tudo isso que o livro aborda. Mas, enquanto o filme não vem, ou a série, sabe Deus, leia, vai valer a pena. Confia. Sério, confia em mim. Bom, galera, esse foi o último episódio de novembro e o último episódio do mês da consciência negra. Foi um projeto que eu fiquei muito empolgado de fazer. Eu já tinha feito um especial de Halloween, mas eu nunca tinha feito um mês inteiro só focado em um conteúdo só, então foi uma experiência bem interessante. A partir do mês que vem, que é já, praticamente amanhã, a gente vai ter coisas mais variadas aqui. Finalmente vou abordar livros brasileiros, eu vou mergulhar no hype de uma outra coisa aí que já citei aqui nesse mesmo episódio. Quem sacar já vai ter uma ideia do que esperar semana que vem. Muito obrigado a você que ouviu todos os episódios desse mês e que continua aqui ouvindo comigo. Obrigado por estarem sempre aqui, obrigado pelo apoio. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Muito, muito obrigado. E nós nos vemos semana que vem.